Fala galera do YouTube, seja bem-vindo a um novo vídeo do canal Paulo o Slime Gestora. E hoje nós vamos fazer um top 5 melhores jogos esquecidos do PlayStation 2. Alguns jogos que eu vou colocar aqui, um ou outro pode ser conhecido atualmente, mas eu tô botando jogos que foram esquecidos no console, que hoje em dia algumas pessoas podem lembrar, mas na época eles não foram tão reconhecidos como eles deveriam ter sido. Então eu vou fazer esse top 5, eu vou botar os trailers dos jogos e comentar um pouco sobre eles, tá? Todos os jogos que estão nessa lista, pelo menos eu joguei, eu cheguei a jogar pelo menos umas 5 a 6 horas cada um deles, então eu vou poder dar pelo menos um resuminho do jogo. Então eu espero que vocês gostem. Se gostar do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. Eu tô postando mais vídeos ultimamente, mas eu espero que consiga ter mais frequência. Então vamos lá, vamos começar com o primeiro jogo. Vamos começar aqui com Dawn of Mana, que é um jogo da série Mana, né, da Square Enix. Ele é um jogo de action RPG e ele continua, né, os eventos dos jogos, né. Eu não sei dizer se ele tem uma ligação com os outros jogos, mas provavelmente deve ter alguma ou outra, porque eu acho que os jogos de Dawn of Mana não são tão ligados assim. Mas ele é um jogo lançado no PlayStation 2, né. Ele foi o primeiro, eu acho que foi o único jogo da série of Mana que foi lançado pro PlayStation 2. Se eu me lembro bem, eu acho que é o único. E ele é um jogo muito legal, interessante. Ele foi bem esquecido, né? Muito poucas pessoas lembram dele e poucas pessoas sabem que ele é da franquia of Mana. Eu mesmo demorei para saber que esse jogo era da franquia of Mana, porque ele não parece. A série of Mana tem um gameplay bem diferente e esse jogo ele muda um pouco, já que ele é um jogo de transição do PlayStation 1 para o PlayStation 2, então ficou um pouco diferente mesmo. Mas ele é um jogo muito bonito, eu acho ele bem bonito, a arte dele é linda. Ele tem uma trilha sonora incrível que nem os outros jogos, tanto do PlayStation 1 quanto o remake e os novos que saíram hoje em dia. E eu recomendo muito que vocês joguem. Ele foi meio esquecido na época, mas é um jogo da série of Mana. Se você é fã da série of Mana, vai gostar desse jogo. Eu recomendo muito que vocês joguem Dawn of Mana, velho. É um jogaço. Shou-kun! ついに君たちが待ち望んだものが完成したのである。これをご購入いただけばロンガディア軍の大勝利は間違いないのである。ではお目にかけよう。Esse aí eu tenho muito o que falar sobre esse jogo. Rogue Galaxy, um jogo feito pela lendária Level 5, sim, a mesma empresa que faz os incríveis jogos da franquia Inazuma Eleven e, claro, Ni no Kuni. Quem sabe essa empresa sabe fazer jogo, e hoje aqui vai ter outro jogo dessa mesma empresa nessa lista ainda. Rogue Galaxy é um jogo sensacional de action RPG lançado para o PlayStation 2. Como vocês podem ver, o jogo é lindíssimo, porque a Level 5 sabe fazer jogos lindos. Ni no Kuni é uma prova viva disso, né? E é um jogo de... isso é literalmente Star Wars com anime. Praticamente isso, Star Wars com anime. Você é um pirata espacial, você faz missões, tem vários planetas diferentes. O gameplay dele é incrível, a trilha sonora é sensacional, os personagens... Tudo nesse jogo é bom. O gameplay é muito parecido. Se você jogou os jogos novos da série Ni no Kuni,
os jogos de RPG, não, de action RPG dessa empresa, você vai se identificar jogando ele. Ele é muito bom mesmo. E infelizmente ele foi esquecido. É triste um jogo incrível desse ter sido esquecido, porque ele é sensacional. Ele merece muito mais reconhecimento. Ele merece muito que as pessoas joguem ele. É um jogo incrível. Eu recomendo muito que vocês joguem Rogue Galaxy, velho. É um jogo que não pode ser esquecido, não pode ser deixado de lado. Meu, é um jogo sensacional. Eu tô jogando ele ainda. Eu tô no segundo planeta. Terceiro ou quarto, agora eu não lembro. Mas eu tô jogando esse jogo. Meu, é um jogo sensacional. Eu recomendo esse jogo, emulador, no OPL. Joguem, eu recomendo. Se você gosta de action RPG, joguem Rogue Galaxy. Vocês não vão se arrepender. O nosso próximo da lista é Ape Escape. E nessa lista eu vou botar tanto o Ape Escape 3, tanto o Ape Escape 2, que são dois jogos que saíram para o PlayStation 2. Ape Escape é uma série de jogos lançado pela própria Sony, né? E ele é uma franquia da Sony. É meio triste pensar por que essa franquia foi esquecida. Ele teve tantos jogos, ele teve um jogo para PlayStation 1, aí teve 2 jogos para PlayStation 2, teve um remake do primeiro jogo para PSP, um monte de spin-off do PSP. Ele teve uns minigames, outros jogos, participações especiais. Como uma franquia dessa é esquecida hoje em dia? Mas vamos falar, Ape Escape 3 é um jogo de plataforma 3D de Capitão Macaco. É simples, mas eles conseguem fazer tantas coisas neste jogo que você fica impressionado. Nesse terceiro jogo você tem um sistema novo, que são essas roupas, tá vendo essas roupas que os personagens usam? Então, são fantasias que dão uma habilidade diferenciada para os protagonistas do jogo. Esse jogo também trouxe uma diferença do fato de você poder escolher entre 2 protagonistas, uma garota ou um garoto. Eu não sei se muda alguma coisa nas fases, mas eu acho que não, eu acho que isso é mais estético, porque até agora só joguei com a garota no jogo. Mas ele é um jogo muito louco, e esse terceiro jogo faz referência a muitos filmes de cinema. Vocês vão ter referência de tudo que é filme que vocês já viram na vida. E isso é muito legal. Ape Escape é uma franquia que não poderia ser esquecida, mas foi. Mas fazer o que, né? Vamos pro próximo da lista. O penúltimo jogo da nossa lista vai ser Okami, que hoje em dia não é mais um jogo tão esquecido assim, mas já que eu tô falando de jogos esquecidos do PlayStation 2, ele conta sim. Okami é um jogo que esse literalmente é o jogo mais injustiçado da história. Não só por sua arte e sua trilha sonora, seu gameplay também é muito bom. Ele é um jogo que infelizmente caiu naquilo, né? Ele foi um jogo muito bem feito, muito bom e tem ótimas notas, mas o povo não quis. Infelizmente. Hoje em dia ele é muito mais bem reconhecido, todo mundo conhece Okami, tanto que esse trailer que eu tô mostrando aí pra vocês é a versão HD, lançada pro PlayStation. Pro Nintendo Switch, eu não sei se saiu pra PC e pra Xbox, mas eu acho que sim, eu não tenho certeza, tá? Mas Okami é um jogo atemporal. Você pode jogar em qualquer plataforma, o PlayStation 2, o Wii. Ele é um jogo que não vai envelhecer, nem em questão de gameplay, nem trilha sonora e principalmente em gráfico. Um jogo lindo, ele é um jogo à frente do seu tempo. Okami é aquele típico jogo que ele só é criado uma vez. E infelizmente o povo
o público não soube apreciar ela. Hoje em dia ele é lembrado. Ele tem uma continuação lançada pro Nintendo DS que é mais, não é uma continuação em si, é um jogo diferente. Mas eu fico feliz que hoje em dia Okami tenha maior reconhecimento, porque ele realmente é um jogo que ele não é um jogo que deve ser esquecido de jeito nenhum. E é bom ver ele ter seu reconhecimento hoje em dia. E tá aí, né? Nosso segundo lugar fica com Okami, um dos jogos mais impressionantes e mais injustiçados da história. Vamos pro último da lista. Sem dúvida, esse é um dos meus jogos favoritos do PlayStation 2. Junto com Kingdom Hearts, Dark Cloud é um jogo que eu acho muito impressionante ele ter sido lançado para o PlayStation 2. Feito pela Level 5, a mesma empresa que fez o Rogue Galaxy que a gente falou há pouco. Dark Cloud 2, ou então conhecido em outros países também, né, como Dark Chronicles. Ele é um jogo incrível. O primeiro jogo é meio estranho você jogar hoje em dia, mas o segundo conseguiu melhorar o primeiro jogo. Quem não sabe, Dark Cloud é uma tentativa da Sony de ter um rival ao Zelda. Eu não sei se ele vendeu bem, mas que eu acho que sim, porque ele teve um relançamento desses dois jogos, né? Tanto Dark Cloud 1, tanto 2 foi relançado em HD pro PlayStation 4, então eu acho que ele deve ter vendido bem no PlayStation 2. Mas hoje em dia quase ninguém fala dele. Poucas pessoas, até gameplay é bem difícil de eu achar. Eu consegui achar uma gameplay só em português do primeiro jogo. Então, ninguém hoje em dia lembra dessa série incrível. E deixa eu falar uma coisa, Dark Cloud 2 é um jogo sensacional. E eu vejo que muita coisa que foi colocada no Ni no Kuni 2 e no Ni no Kuni 1, principalmente do segundo jogo, principalmente do Ni no Kuni 2, vem desse jogo. A construção de cidades é muito parecido com o que você tem no Ni no Kuni. A história dele é bem legal, é bem engraçada. O gameplay dele é muito interessante, mas eu acho que ele não vingou por ser um jogo que você demanda muito tempo. Você tem as missões para fazer, você tem a construção da sua cidade para poder administrar, né? Para coletar itens. É um jogo bem complicado de você tentar fazer muito jogo, mas se você consegue se adaptar ao jogo, você vai apaixonar por ele. Que nem eu amo esse jogo, é um jogo incrível. Infelizmente, hoje em dia eu ando jogando outros jogos para poder fazer mais review, então eu tive que dar uma parada nele. Eu ainda tô com meu save ali de 12, 14 horas desse jogo, então é um jogo muito bom. Mas infelizmente hoje em dia é esquecido, mesmo tendo sua versão remasterizada para o PlayStation 4, ele é esquecido, é triste. Mas se você tem um PlayStation 4, eu recomendo muito que você jogue esse jogo, ou então joga no emulador. É um jogo bem legal, se você gosta de Action RPG e gostou de Ni no Kuni, provavelmente você vai gostar desse jogo. Tá aí, Dark Cloud. Se você ficou até o final do vídeo, muito obrigado por ter assistido. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Eu espero trazer outros vídeos trazendo mais jogos esquecidos do PlayStation 2. E realmente eu recomendo muito que você jogue esses jogos. Então, até o próximo vídeo. Falou!